Então, gente, para conhecer a tabela periódica, o principal é desenhar ela. Eu acho importante saber desenhar a tabela periódica. Primeiro, no esboço inicial desse, tá? 7 linhas e colocar aqui todas as colunas. 1A, 2A. Do outro lado, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e gás óleo. Essa parte aqui dos metais da B, são os metais da B, começando com 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B1, 8B2, 8B3, 1B e 2B. Então, se você conseguir desenhar a tabela assim, num esboço, você vê que eu não demorei muito a desenhar, foi relativamente rápido. Depois que você acostuma, é rápido fazer o desenho. Você pode estudar a tabela periódica mesmo sem ter a tabela em mãos, ou seja, mesmo sem ter talvez um celular que você possa consultar no Google, ou talvez até uma folha impressa. Se você não está com um material que possa estudar, sabendo esboçar, dominando o esboço da tabela, fica até mental, você consegue até mentalizar ela, tá? Você passa até a mentalizar ela, tá? Precisamos conhecer também que o formato dos orbitais. O S seria uma esfera, seria esférico. O P seria em forma de uma gravatinha, né? O D seria estrela de 4 folhas, ou seja, o P seria um 3. 3 como? Como é que eles estariam situados? Um estaria na vertical, outro estaria na horizontal e o outro estaria em profundidade, ou seja, entrando ao quadro. Que eu não vou poder desenhar isso desse jeito, eu vou desenhar assim e fica em perspectiva, tá certo? Ou seja, um em pé, outro deitado e o outro em profundidade, tá certo? Esses 5 orbitais em forma de trevo de 4 folhas, eles também vão ficar em uma certa posição, outro deitado, virado mais um pouco para cá, ou seja, é um arranjo bem complicado de desenhar, mas são 5 orbitais em forma de trevo de 4 folhas. O F ele é muito complicado, mas são 7 a serem colocados. Tá? Então esse formato é importante para o que a gente vai ver depois. No caso agora aqui, nós temos elementos da 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e as notas. Ou seja, são da A. Quando toda a distribuição de Linus Pauling termina em S1, é da 1A. S2, 2A. S2, P1 é da 3A. S2, P2, 4A. S2, P3 é da 5A. S2, P4 é da 6A. S2, P5 é da 7A. S2, P6 é das notas. Se a distribuição de Linus Pauling der S e D, S2, D1 vai ser da 3B, está aqui. S2, D2 vai ser da 4B, está aqui. E assim vai. S2, D3 é da 5B, S2, D4 é da 6B, S2, D5 é da 7B, S2, D6 é da 8B1, 8B1 aqui. S2, D7 é da 8B2, S2, D8 é da 8B3, 8B3 está aqui. S2, D9 é da B1, está aqui. S2, D10 é da B2, está aqui. Então aqui a gente pode analisar aonde está A, onde está B na tabela periódica. Tá, ótimo. E temos também que fazer aqui o Pauling, Linus Pauling. Temos que ter aqui o
1S2, 2S2. É importante manter a mesma distância, o mesmo espaçamento, tá? Senão as diagonais não vão ficar adequadas. Eu preciso fazer uma diagonalização aqui para traçar diagonais, não seria diagonalização, traçar diagonais. Aqui é a distribuição. 1S2, 2S2, 2P6, 2S2, 2P6, 3A10, 4S2. Está aumentando. Aqui era S, aqui é P, aqui é D, agora aqui vai ser F. Repete de novo a quinta com a F e depois vem decaindo. Veja que eu estou mantendo o mesmo espaçamento. Se eu não manter o mesmo espaçamento, se eu embolar, na hora de eu traçar umas diagonais que eu vou ter que traçar aqui, não vai bater no mesmo local. Tá? Não vai passar onde tem que passar. Vai desviar o caminho. Importante ter o mesmo espaçamento, tá? O mesmo espaçamento. Existe uma distribuição de ampliação dos elementos que vai até tem um G aqui. Eu, sinceramente, eu não sei trabalhar, não sei qual é a ideia disso, tá? Isso é uma química mais avançada. Como eu não tenho esse conhecimento, eu digo que existe sim avanços na área científica que coloca G aqui. Não sei aonde, tá? Além do F tem G, tem onde está esse G. Tá? Não sei se eu não posso desejar, eu vim por alto isso. Então agora que eu cheguei a F, eu vou começar a voltar. Ó. Agora eu não vou até F, eu vou até D. Eu vou até D. Agora que eu vou até D, embaixo eu vou até P. Tentando manter aproximadamente o mesmo espaçamento. Eu fui um pouco, eu mesmo embolei aqui. Deixa eu colocar aqui 7, 6. Pronto. Tentando manter o mesmo espaçamento. E agora, as diagonais. Tá? Importante. Essa diagonal saber que vai passar exatamente nesse local. Ou seja, passa em cima do S, 1S2, passa em cima do 2S2, a próxima passa no 2P6 e no 3S2, não pode misturar isso, tá? A próxima passa no 3P6 e no 4S2, não pode ser diferente. A próxima passa no 3D10, 4P6 e 5S2, não pode passar de forma diferente. A próxima, 4D10, 5P6, 6S2, não pode passar de forma diferente. O outro aqui passa no 4F14, no 5D10, no 6P6, no 7S2. Não pode, em hipótese alguma, passar de forma diferente. E a outra, no 5F14, no 6D10 e no 7D6. Então tem que passar rigorosamente nessas condições que está aqui. Tá certo? Tem que ser rigoroso. Tá? Se você começar a embolar na hora de você traçar, vai passar em locais diferentes. Tá? Não vai ficar correto. Tá, então agora está feito aqui. Agora então nós vamos pegar. Veja, então o que a gente viu na última aula é basicamente isso. Eu estou tentando repetir, fazer um resumo do que eu vi na última aula para você e depois eu vou tentar passar outra parte da matéria. Eu vou evoluir para outra matéria. Talvez ligações químicas, ainda hoje para ligações químicas, que aí é interessante. Aí já pode aprender nomenclatura, principalmente dos compostos químicos que estão lá no laboratório.
exemplo, um nitrogênio cujo Z dele é 7, cujo A é 14. Qual seria o primeiro passo dentro desse esquema de estudo de tabela periódica? O primeiro passo é nós fazermos nitrogênio número atômico, aqui é o número atômico, e aqui é o número de massa. É a gente entender que esse nitrogênio, ele tem, se o Z dele é 7, ele tem 7 no número atômico, ele tem 7 prótons positivos. E também tem 7 elétrons girando ao redor dele. Mas o que interessa no momento é se o número atômico dele é 7, tem 7 prótons. Já o número de massa dele é 14, que é a massa. Ora, se ele tem 7 prótons e a massa dele é 14, então é porque tem 7 prótons mais 7 nêutrons. Ou seja, a massa é o próton e aí você coloca mais nêutron para formar esse número. Isso aí. Então eu tenho aqui um átomo que seria o seguinte, ó, eu tenho 7 prótons, o núcleo dele, uma visão lá no núcleo do átomo, é 7 prótons, representado por bolinha cheia, tá? Como se fosse um cachinho de uva, né? Ó, coloquei 4 aqui, 5, 6, 7. Mas isso só o próton. No núcleo não está só o próton, também estão os nêutrons. A massa, quando eu digo massa, é porque a massa é aquilo que está no núcleo. Então a massa é 7 prótons e 7 nêutrons. Então agora vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é por fora, não é necessariamente por fora, não, tá, gente? É junto. Não estou querendo dizer que dentro, lá no fundo, tem os nêutrons e ao redor, não. E também não estou querendo dizer que é a mesma quantidade, tá? Existe uma boa quantidade de átomos em que a mesma quantidade de prótons coincide com a mesma quantidade de nêutrons, coincidente, tá? Mas não é obrigatório, tá? E também não é obrigatório que os nêutrons estejam todos ao redor, não é isso não, tá? Pode estar, estão situados juntos, isso que é importante, tá? Eu coloquei aqui só para facilitar o meu desenho, tá? Coloquei aqui os prótons bem no meio e os nêutrons ao redor, mas não quero dizer que os nêutrons têm que estar ao redor, não é isso não, estão juntos, no núcleo. Tá, então aqui está o núcleo do átomo de nitrogênio. Mas e os elétrons? Como estão girando? Agora nós temos que pegar e fazer a distribuição. Então a distribuição, nós temos então um A, um Z de 7, que é o número atômico. O número atômico também é o número de prótons, mas também é o número de elétrons. Então tem 7 elétrons. E o que interessa para a gente agora são os elétrons. Ou seja, o Z é o número atômico, que é o número de prótons, mas também é o número de elétrons. Ou seja, o Z representa os prótons que estão no núcleo e também representa os elétrons que estariam girando. Então como é que seria? Eu vou pegar a distribuição de Pauling, eu vou colocá-la aqui, tá? Vou colocá-la aqui, fazer questão de colocar bem passo a passo, para que vocês possam perceber isso, tá? Escreve ela completa. Talvez não precisa colocar completa, não. Até onde você vê que já dá conta do recado, tá?
Ou seja, eu tenho 7. Eu vou somando os números que estão aqui colocados no alto elevado ao orbital. Eu tenho que ver até onde vai ser suficiente para dar certo. Acho que fazer toda a formação escrever tudo aqui, formação dos orbitais aqui desse sistema eletrônico, eu acho excesso de escrita. Estou escrevendo demais. Só até aqui já dá. Vou fazer mais uma. Se o átomo é bem grande, vai até o fim. Você vai ter que fazer até o fim. Só que tá faltando uma parte aqui, mas ela não vai ser interessante para o nosso trabalho. Se vocês quiserem continuar repetindo tudo aquilo ali, tá? Vou repetir então. Mas não é necessário. Tá? Acho que é perda de tempo. Tem o quadro completo aqui. Tá? Então, nos próximos eu não vou fazer. Tá? Não vou fazer até o fim. Então aqui é 7. Como é que eu vou fazer? 2, ou seja, eu tenho que contar até 7. 2 eu já estou contando. 2 e vou traçando. 2, seguindo o traço. Com 1 mais 2, 4, eu tenho que parar no 7. 2, 1 mais 2, 4. Ótimo. E agora? Agora eu tenho que fazer 7. Aqui cabe 6. Aqui cabe 6. 2 e 2, 4. Eu vou precisar de 3. Então aqui, esse 6 não me interessa. Interessa é 3. Formou o 7. Acabou. Parou aqui. Parou. Ó, 2 e 2, 4. E 3, 7. Acabou. E o resto? Se acabou o resto, eu apago. O resto. Porque o resto não é útil para mim. Não foi útil para mim. Tá? Não foi útil em nada para mim. Absolutamente nada para mim. O que me interessou é que 1S2, 2S2, 2P3. Tá? Fiz aqui. Ótimo. Beleza. Essa é a distribuição. Sendo essa a distribuição, agora eu vou ver em quais orbitais está situado cada elétron. Tá? Aqui é a distribuição. Eletrônica. Mas e daí? Agora eu vou pegar isso daqui. Eu tenho um S2, que será um orbital esférico circular, né? Com quantos elétrons? Com 2. Olha só, tem 2. Um S2 é um S. Um S está aqui, ó. S seria representado por essa circunferência. Na verdade é uma esfera, né? Seria uma esfera. Que é tridimensional, espacial. Então o S está aqui. Então por isso essa é a forma do S. E eu tenho 2 elétrons girando nele. 1, 2. Cada orbital sempre terá 2 elétrons. Tá? Então olha só. Esse é o último S2. O próximo aqui será o 2S2. Como é S, também é um círculo. E tem os 2 elétrons dele, então é outro círculo externo. Então está aqui. Mais 2 elétrons aqui. Agora, eu tenho aqui 2P3. Não, aí já são as 3 gravatinhas borboletas, aquelas gravatinhas borboletas aqui, porque o P é a gravatinha borboleta. Cada gravatinha cabe 2, cada gravatinha vai caber 2 elétrons. Mas entenda isso, por favor, tá? Isso é importantíssimo. Vou até fazer mais para cá. Que é para dar espaço para que se entenda melhor isso. Então eu tenho aqui o 2P3, ou seja, eu tenho uma gravatinha borboleta dessa aqui.
na vertical teria uma outra na horizontal e teria uma outra na profundidade. Peraí, são três elétrons. Um vai aqui. Ah, mas o outro vai aqui. Cada orbital cabe dois. Não pode. Se são três, você tem que completar toda a sequência primeiro e depois voltar. Ou seja, você vai fazer 1, 2, 3 e depois voltar. Você vai completar nessa, vai completar nessa de cá e vai completar naquela que está em profundidade. Só que o desenho seria assim, ó. O desenho seria assim. Horizontal, vertical e o da profundidade. Você preenche uma nessa e a outra nessa. Se tivesse 4, aí agora você voltaria no começo, ou seja, preenche uma primeiro, depois você volta no começo. Tá certo? Então, como é que ficaria aqui? Ficaria assim, ó. Uma gravatinha horizontal, uma vertical, uma gravatinha horizontal, uma em profundidade. Esta recebe uma, esta recebe outra, esta recebe outra. Tá? Tudo bem? Expliquei para vocês e quero explicar para você, Elisa, que no círculo dá para perceber que ele está girando aqui. Agora, na gravatinha, como é que ele faz para bater no núcleo? Né? Observe bem que aqui ele passa. Quando ele bate no núcleo, ele entra no núcleo. Não, é o seguinte: o elétron simplesmente ele tem a capacidade de dar um salto. Ele desaparece. Quando ele chega aqui, ele some e aparece no outro lado. Ele some mesmo, literalmente. É uma capacidade meio estranha da física para a partícula. Tá? As partículas têm uma capacidade estranha de agir, ou seja, elas têm propriedades que ela pode deixar de existir num ponto e aparecer no outro de uma forma assim meia esquisita, que para o leigo poderia se chamar de mágica. Não é uma propriedade mágica, mas isso acontece, cara. É magia? Não. É uma propriedade meio absurda, tá certo? Mas que acontece, tá certo? Então, quando ele gira aqui, quando ele vai chegando lá, aparece aqui. Some mesmo. Sim. Teve algum teste de cientista que eu não vou lembrar, que eu acho que tem até uma fórmula que mostra uma probabilidade, tipo assim, uma quantidade de elétrons que passam sobre um teste de um cientista que passa sobre um negócio que ele colocou e alguns batem e refletem. Exatamente, Eu esqueci o nome desse teste. Você está querendo dizer que é o teste das fendas, experiência das fendas da mecânica quântica. Tá? Isso essa questão de as propriedades do elétron, de fazer esse movimento meio absurdo, aí está dentro da mecânica quântica. Ou seja, a gente não entende como, por exemplo, eu poderia chegar na porta e de repente saltar para lá de fora sem abrir a porta, mas o elétron faz isso, tá certo? Como que eu posso chegar aqui na beira dessa mesa, desaparecer e aparecer aqui e continuar o meu. Vocês não podem entender isso, mas eu também não entendo, mas o elétron tem essa propriedade. Ele tem são propriedades da mecânica quântica. Ou seja, o objeto em questão, entre aspas, o elétron, ele chega sobre um ponto e consegue sumir e aparecer lá do outro lado do robô. E isso é o que acontece. Tá? Ele não entra realmente no núcleo de maneira nenhuma. Tá certo? Tudo bem? Isso tem a ver com as barreiras de potencial. Tá? Mas esse é outro papo. Física avançada. Bom, e agora? Toda a ideia da explicação que eu estou tentando passar para vocês é que eu tenho uma tabela periódica, tenho um elemento no qual eu desenho a aparência do átomo, ou seja, através da distribuição eu consigo ter uma ideia da aparência do átomo através do desenho. É para isso que serve a distribuição. E serve para eu saber aonde que eu vou trabalhar na tabela periódica. Ou seja, a distribuição terminou aonde? Ela terminou no 2. Ou seja, o número maior aqui da frente
é 2. Então, seria da segunda linha. Segunda linha, tá? Porque terminou em 2. Então, está na segunda linha. Em algum lugar aqui, ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Ele está aqui em algum lugar na segunda linha. Não sei aonde, mas agora eu vou saber. Ou seja, segunda linha. E agora, o que eu tenho aqui é um S2, P3. Segunda linha. Veja bem, porque aqui o número que está terminando é o 2. Então, ó, se o número que está terminando é o 2, é a segunda linha. Tá? Se tivesse um 3 ali, somente um 3 ali, seria a terceira linha. Mas é segunda linha. Tá? Verdade aqui, ó. Todos os dois aqui. S2. S2, 2. 2, P3. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 2. Então é segunda linha. Mas acontece que é o S2, P3. S2, P3. Agora eu venho aqui e vou observar. É A ou é D? Se fosse D, teria D. Ali não tem D. É S2, P3. Então é A. SP é A. Para ser D tem que ter SD. S2, P3. S2, P3 me diz que é 5A. Então, se é 5A, eu localizei ele agora. Localizei ele na 5A. E vamos lá, vamos marcar ele, sei lá, na 5A. E podem olhar na tabela periódica que realmente está na 5A. Segunda linha, 5A. Aqui está o nitrogênio. Tá certo? Tudo bem? Está aqui. Queria colocar essa tabela periódica aqui para a gente ver. A tabela periódica importa muitas cores dela. Saber, por exemplo, que aqui são metais, aqui são alcalinos terrosos, aqui são semimetais, aqui são ametais, a cor direciona muita gente, mas isso depois eu vou explicar para vocês. Você pode ver aqui que o nitrogênio está aqui, ó, 5A. Segunda linha, exatamente aonde eu coloquei. Queria colocar aqui no quadro, mas acaba tomando mais espaço. Depois a gente pode ver através dela, tá certo? Vou deixar ela aqui no... Então, opa. Deixa eu escolher um outro aqui. Vamos ver o cobalto 27. Tá? Veja, como o átomo é muito grande, fica difícil de eu desenhar. Cobalto, deixa eu ver um que dê ainda para eu desenhar aqui. Eu vou tentar um menor, tá? Vou tentar o menorzinho aqui. Tentar o 2, deixa eu ver, 2. Escândio, vídeo, tá? Escândio, vídeo, tá? Posso parar aqui, gente? Posso parar? Vamos fotografar? Uma bela foto que está completa, tá? Está completa. O escândio dá para desenhar. Pode. Tá bom, porque a gravação vai ficar boa. Eu acho que eu vou precisar não sei como é que está a bateria. Não, tá bom. Eu queria fazer de novo o ferro
cobre, uma coisa que você já conhece, né? Mas ficaria difícil de eu desenhar. Então eu vou fazer um escândio, seria mais fácil de eu desenhar. E vou mostrar para vocês o porquê que vai ficando pior à medida em que eu vou tentando. Então está aqui, escândio é um metal, é algo parecido com, vocês poderiam dizer assim, de uso no dia a dia, mas é um metal, na verdade escândio é um metal, tá certo? E ele tem o Z 21 e o A 45. Z21 e A 45. Então, ele tem um número atômico, um número de prótons positivo e também tem um número de elétrons negativo. Tá? Agora, a massa dele é 45, aqui seria prótons, mais nêutrons. Ora, então quer dizer que se o próton é 21, o nêutron seria 24. Correto? Tudo bem? Então, já defini ele. Eu usei uma forma diferente. Na outra eu escrevi demais, agora estou sendo mais direto ali na escrita. Tá? Então, agora, como é que seria isso? Vamos fazer aqui. Ó, você tem menor aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, fazemos próximo, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. E agora, está tudo mal desenhado, as pressas aqui, deveria ser tudo do mesmo tamanho, tá? Mas tem 21, entenda que tem 21 prótons aqui. Agora, 24 nêutrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Lembrando que a escolha é minha de colocar os prótons no meio e os nêutrons na beirada, a escolha é minha, só para comodismo no desenho. Eles estão juntos de alguma forma, mas não necessariamente como se fosse prótons no meio e nêutrons na beirada. Não é isso que eu quis dizer. Se eu fiz assim anteriormente, agora é por mero comodismo. Tá certo? Então, está aqui o núcleo do escândio. Confundo os nomes. Tem estrôncio e tem escândio. Esse é o escândio. Tá? Então, o nome dele. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora a distribuição eletrônica. Tá? Então, 1, esse 2, eu escrevo, essa parte é um pouquinho chata, porque eu tenho que repetir novamente. É sempre importante, essa técnica que está aqui, é importante para você não errar. Ó, você escreve o quadro completo da distribuição, ou pelo menos até onde te serve, tá? Veja que eu estou fazendo a distribuição de 21, tá? É o Z 21. Então são 21 elétrons, tá? Então dentro dessa distribuição eu vou até onde me serve. Então, até aqui já tem 10. 2 e 2, 4, 6, 10, 12. Já tem 12. 12. 3. P6 já tem 18. 3.
Aqui já tem aqueles que ela fala, não para não, sabe por quê? Porque eles não, a distribuição não é feita assim, ela é feita em cortes. Então, na verdade, é em corte de diagonal. Se fosse na horizontal, já tinha até passado, mas não é isso, é em diagonal. Então você tem que 2, 4, 6, 10, 2, 12, aí vai vir para cá, ainda vai vir mais para cá ainda. Então cuidado com isso, tá? 2 vai ser 2, vai um pouco mais abaixo, tá? 4, P6, 3, 4, D10, 4, F14. Eu poderia ir mais à frente ainda, mas eu acho que agora já dá para a gente fazer. Vamos lá. 2, veja que a distribuição não é feita assim, ela é feita nas diagonais. 2, 21, tá? 2 e 2, 4, e 6, 10 e 2, 12. E 6, 18, olha, se a gente tivesse na horizontal, a gente pararia aqui, achando que já estamos com 18 aqui, vamos pegar aqui mais 3 para 21, não, nós temos que vir aqui e depois vir para cá, por isso que a gente tem que fazer bem mais abaixo, ó, 2 e 2, 4, e 6, 10 e 2, 12, e 6, 18 e 2, 20. Temos que usar um aqui, desse sujeitinho aqui. Esse sujeitinho aqui tem 10, eu só vou querer um dele. Então é 1. Aqui, 1. Olha que beleza. O resto eu apago. Por isso que eu gosto mesmo de sempre escrever o quadro completo, que é para não ter erro, tá? Então, se você não estiver confiante de fazer, escrevendo só uma parte, vai até o fim, faça o corte, que aí você inclui, tá? Então está aqui, essa é a distribuição. A distribuição está aqui. Como que ficou essa distribuição? 1, S2, olha o tamanho da coisa, ficou grande, tá? Ficou bem grande. S2, então eu tenho um S com 2 elétrons, eu tenho aqui 2 elétrons, esse de cá, um S2, 2 elétrons, S seria circular e volta, tá? 2 S2, por esse agora, também um circular e volta. 2, aqui embaixo, 2 P6, aí seriam as gravatinhas, ou seja, na horizontal, na vertical e em profundidade, né? E aí ficaria como? Como é que ela ficaria? Ficaria assim, horizontal, vertical, horizontal e em profundidade. Vertical, horizontal e em profundidade. São 6, então ficaria assim. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Volta ao início. 4, 5, 6. Aí ela ficaria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ficaria assim. 1, 2 e 3. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ótimo. Agora nós vamos para essa outra de cá, que é 3 S2. 3 S2 é um outro círculo. Outra esfera, né? A gente no quadro aqui representa um círculo, né? Porque é bidimensional lá, né? Bidimensional. Então aqui, um outro círculo.
seria esse S. Agora, 3 3P6. É o outro S em forma de gravatinha na horizontal, com um elétron, um outro na vertical, com um elétron, um outro na situação de estar entrando no quadro, né? Com mais um elétron, e volta novamente ao início, com mais um, com mais outro, formando os orbitais, ou seja, são 6, coloca um primeiro em cada um, depois volta, e ficaria assim, horizontal, vertical, e entrando em profundidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui vai ficar de fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora nós temos o 4, fazendo na ordem das setinhas. 4, S2, que é representado por esse círculo com 2 elétrons. Vai ter mais um círculo aqui. Mais um círculo aqui. Faltando mais 2. E agora? Eu quis fazer isso para mostrar para vocês a dificuldade que eu teria daqui para frente. Aqui é o D. O D são 5 trevos de 4 folhas. Tá? Se eu tivesse aí um D8, eu teria que preencher, eu teria que fazer um trevo, depois um trevo tombado, um trevo de lado. Não dá para desenhar. O átomo de ferro que a gente fez na última aula tinha vários Ds. Não dava para eu desenhar, tanto é que eu falei, não vou desenhar. Então, por isso que eu peguei o escândio, olha porque eu confundo com o estrôncio. O escândio só vai ter um trevo de 4 folhas. Se eu pegasse o titânio, que é o próximo, teria 2 trevos de 4 folhas. Seria difícil de eu desenhar, tá certo? Desenhando 4. Então, por comodidade e para ficar mais explicado, é um trevo de 4 folhas que tem um elétron, tá? Um elétron. Então, um trevo de 4 folhas, vou colocar ele aqui. Confunde um pouco com o outro orbital P, né? Aqui, ó. E vai confundindo, ó. Tá aqui. Ah, tá, mas se fosse D2, seria... Eu poderia colocar um outro aqui, eu poderia colocar um outro elétron aqui, cabe 2. Não, eu teria que criar um novo orbital. Se fosse D2, eu teria que criar um trevo de 4 folhas e um outro trevo de 4 folhas. Ou seja, eu tenho que preencher um primeiro, são 5. Se fosse 3, eu teria que ter 3, 4, 5. Se fosse 6, não, aí eu ia voltar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entenderam a ideia? Tudo bem? Então, já a partir do 2 ficaria difícil, porque já está embolado demais. Está entendendo? Então, o ferro é ótimo para a gente dar o exemplo, porque nós já conhecemos, sabemos qual é o metal. Aí o escândio a gente não conhece, uma coisa assim meio abstrata. Mas o ferro seria difícil demais para desenhar. Tá certo? O escândio seria o limite, na verdade é o limite da coisa. É onde realmente é o limite da onde eu, ser humano, posso desenhar aqui no quadro nesse momento. Tá certo? Então, e agora? Como é que eu vou localizar ele na tabela periódica? Como é que eu vou localizar ele? Ah, aqui, ó, veja, 4, ó. Quarta linha.
Tem S e tem D. Tem S e tem D. S2, D1. Ah, S2, D1? O que é isso? Isso é 3B. Então quer dizer que é quarta linha e terceiro período, terceira coluna. Então, quarta linha, S2D1 na 3B. Quarta linha, 1, 2, 3, 4, 3B, S5. Tudo bem? Deu para entender a ideia? Tudo bem? Tudo certinho? Então eu acho que isso aí, nós terminamos essa parte. Deu para entender bem? Ou seja, você interpreta o número atômico, o número de massa, distribui, tem um entendimento bom de como seria o desenho, os orbitais e os seus respectivos formatos, e com isso pode gerar um desenho atômico, uma ideia de desenho atômico, através do número que você tem aqui na distribuição. Você determina linha e os orbitais, a coluna, ou seja, aqui no caso foi quarta linha e S2 deu um terceira 3B, 3B. Aqui você fez toda a formação dos orbitais, foi lá e marcou, ou seja, você viu que aqui era S2D1 3B, você viu aqui que era na quarta linha, 3B, marcou ele aqui, ficou tudo certinho, tá certo? Então agora, eu queria mostrar para vocês, importante, um lá são os metais alcalinos. A 2A é o alcalino, são também metais. Alcalinos terrosos. 3B até 2B são metais. Metais da série D. Tá? 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9 e 6A são chamados de calcogênios. Os 7A, halogênios. Então é importante você ter o conhecimento de quem são os alcalinos. Tá? Nós temos aqui o hidrogênio, ele não é considerado um metal e muito menos um alcalino. O alcalino começa abaixo do hidrogênio, tá certo? Então aqui é o lítio, Li, sódio, potássio, tá? É o rubídio, é o césio e o frâncio. Eu confesso para vocês que eu sei até o rubídio. Daqui para baixo não é tão útil para a gente. Tá? Então, lítio, sódio, potássio, rubídio. Tá? Para baixo não decora. Tanto é que eu olhei ali, tá certo? Igual agora aqui. Berilo, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Mas é importante saber quem é o alcalino e quem é o alcalino. Tá certo? É importante. Isso é importantíssimo. Tá? Agora, e do outro lado, lá da 3. Veja, nós não temos um nome para 3A a 4A. Até tem, mas seria família, um nome assim diferenciado, né? É a família do boro. Aqui está o carbono. Família
falta de espaço, vou colocar F, tá? F, carbono. Por falta de espaço, também vou colocar aqui assim, que é família do nitrogênio. Vou colocar abreviado, nitrogênio. Agora, a partir daqui, da 6, existe um nome definido. Calcogênio, que é o oxigênio. Halogênio, começa com flúor. Tá, e é necessário saber, olha, mais ou menos alguns aqui é necessário, tá? Então, os gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, se não estiver errado pela sequência, criptônio, isso. Xenônio? Não. Criptônio, xenônio, radônio. Xenônio e radônio. Sobrando um ali. Não está, tudo bem. É centralizado. Sequência dele. Então, é importante decorar aqui o gás nobre. Tá? Halogênio também é importante, seria o cloro, bromo, iodo e astar. Esse daqui eu sei de cor. Esse daí eu sei de cor. Cloro, bromo, iodo e astar. Isso daí realmente eu sei. Agora, o oxigênio seria enxofre, selênio. Por que eu estou desenhando ela? Que eu vou mostrar agora para vocês. Agora, família do nitrogênio. Silício. Tá, gente, o importante aqui é o seguinte. Decorem, peguem a tabela, é você pegar a tabela e decorar. Tá? Pegar a tabela e decorar. Gás nobre, alcalino terroso. Isso é importante. Parte dos calcogênios, tá? Parte do nitrogênio, mas aqui no meio tem uma divisão muito importante que eu quero mostrar para vocês agora, que é uma fronteira da tabela periódica. Tá? Cria-se uma fronteira, e essa fronteira define as ligações químicas e define as propriedades químicas. Eu não vou ficar falando o nome dos elementos, mas eu prefiro colocar apenas a fronteira dele, porque essa fronteira é de fundamental importância. Gente, quando você olhar para uma tabela periódica, você tem que entender que aqui no meio dela existe uma fronteira. Essa fronteira aqui, tá? Todos os lados, que é importante isso também, o alumínio. Aqui tem no meio o ferro. Qual que é os mais importantes ali? Cobre, zinco. Isso tem que ser uns principais. Chumbo aqui embaixo. Os mais importantes são, gente, esses daqui, essa fronteira que tem aqui no meio, tá? Essa fronteira que tem aqui, isso aqui, B, boro,
silício, germânio, astarto, SD, telúrio, polônio, certo? Eles são os semimetais. Semimetais. Esses semimetais, eles são usados basicamente para a condução de eletricidade deles não é boa, ou seja, basicamente eles não conduzem tão bem quanto os metais. O lado de cá todinho, todo esse lado de cá é dos metais. Sendo que tem metal da série A e metais da série B. Continuando aqui com metais da série A, que vai até aqui. Correto? Chegou nessa fronteira é o semimetal. E chegou desse lado de cá até aqui. Aqui são os não metais. Você, ao fazer uma prova, ao fazer uma questão, é muito importante, que eu pelo menos acho, que é importante que você bata o olho no elemento e saiba, isso é um metal, isso é um semimetal, isso é um não metal. Conhecer basicamente, na minha opinião, os não metais é fundamental. Ou seja, C, N, O e os gases nobres, P, F, S, cloro, Se, Br, I, AT são os não metais. Os gases nobres eu nem preciso dizer que é importante, mas aqui são os não metais, ou também chamados de ametais. A metais. Tá, mas e daí? É o seguinte, eu não vou perder tempo com isso não. Já disse que a tabela periódica para cá são os metais, aqui no meio é os semimetais, para cá é os não metais e aqui são os gases nobres. Tá? É importante dizer também que o mercúrio estaria aqui por baixo, novamente. Ele é o único metal líquido que existe, tá? E altamente tóxico. Tá, eu vou apagar tudo aqui. Alguma dúvida em relação a isso, gente? Alguma dúvida? Não?